Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Matheus Veiga. E eu, Matheus Veiga, estou aqui com você mais uma vez para a gente poder entrar naquilo que é a construção do reino, expansão do reino de Deus e aquilo que o Senhor nos traz como história. E a gente está aqui nessa série dos Pais da Igreja de Recife, um sonho que nasce com o intuito de documentar história daquilo que Deus fez através de grandes homens, mulheres de Deus na cidade do Recife, no estado do Pernambuco e também no Nordeste. Hoje meu coração está aí cheio de alegria por aquele que nós vamos entrevistar. Já é uma honra poder recebê-lo aqui. Mas antes de eu apresentá-lo e também deixar com que ele se apresente, eu quero te lembrar, não se esqueça aí de você clicar no sininho, já ligar as notificações do canal, também se inscrever e mandar para todo mundo que você sabe que precisa ser aí, dotado de conhecimento e ouvir acerca da história do que Deus fez em Recife e também receber mais conteúdos de liderança, reino de Deus. Passa para ele o canal e já se inscreve aqui. Mas, sem mais delongas, hoje, com muita honra, estamos recebendo Bispo Paulo Hortêncio. Bispo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite. O senhor é alguém muito especial, muito querido, que a gente já queria que passasse por aqui para poder ser entrevistado. Obrigado pela sua presença, Bispo. Amém. Eu é que agradeço, Bispo Matheus. E estou bem à vontade aqui, mas muito à vontade mesmo, porque Deus afirma na sua palavra, em João 3,27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Uau. Então agora, no dia 24 de agosto, eu faço 79 anos. Né? Muito bom. E com certeza Deus jamais me levaria sem que a gente estivesse aqui para poder colocar à disposição a vida de Deus que está em nós para o nosso ouvinte, não é? Para o telespectador. Verdade. Uma geração, né, Bispo? É uma geração. Para essa geração nova que Deus tem levantado como o Bispo Matheus e o que é cercado só de jovens, não é? Me sinto jovem também. Isso, é um jovem. A idade já acumulada, mas no espírito jovem. Então, para mim é uma alegria muito grande poder repartir com vocês aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. É isso, e também a gente não pode deixar de lembrar que o Bispo Paulo Hortêncio é pai do Bispo Paulo Hortêncio Filho e também do pastor Arthur Pereira, né? Dois homens de Deus que Arthur também tem Enéia, feito, né? Arthur Enéas Pereira, eu fiquei sabendo disso hoje, essa curiosidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas dois homens de Deus que a gente também honra aqui nesse podcast, que tem feito um trabalho para o Senhor e para o reino de Deus incrível aqui em Recife. Mas, Bispo, vamos conversar um pouquinho aqui, a gente já vinha conversando ali e a gente queria ouvir um pouco acerca da sua história, acerca da história do Senhor e também do seu encontro com Deus. Então vamos partir desse lugar. Como que foi um pouco do testemunho do Senhor? Como que o Senhor encontra o Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele? Eu creio na pré-determinação de Deus. Não é a predestinação, pré-determinação. Então, quando eu nasci num lar movido de sincretismo religioso. Era uma imbuição de materialismo, de ocultismo, né? Ocultismo, politeísmo. Então, tudo isso havia na nossa família, tanto por parte da família materna como da paterna, né? E principalmente da materna, constituída de pessoas que tinham uma messe cultural bastante boa, mas ainda assim eles viviam na ignorância. E eu fui criado ali naquele meio, não é? E com muita inclinação em virtude dos livros que eu li já na adolescência, não é? Com muita inclinação para o ateísmo. Chegando mesmo aos 17 anos, declarar que Deus era o ser criado pela imaginação dos povos fracos. Uau. E eu digo isso com muita tristeza, não é? Embora eu me declarasse ateu, mas na realidade eu era apenas um à toa, viu? Porque na hora daquela luta tremenda, a gente recorre ao próprio Deus, ao Deus mesmo.
Então, eu cresci nesse império, né? Nesse time. E quando eu completei 21 anos e meio, eu já estava formando em contabilidade. Eu já era operador de contabilidade de uma empresa muito grande na Bahia, que ele extraía o minério, o chumbo, e exportava para outros países. Olha só. E naquela época, quando o salário mínimo era 30 mil cruzeiros novos, né? Mesmo sem eu conhecer a Deus, mas a bênção de Deus estava sobre mim, eu já ganhava 340 mil cruzeiros novos. Né? 10 vezes mais. Tinha uma vida bastante farta, né? Economicamente falando. Mas aí foi quando eu conheci a dor, que eu achava que Deus era eu. Não é? A minha força, minha robustez. Como bom baiano, eu conheci um pouco de capoeira regional na Barra de Karatê, tinha força. E aí foi quando eu peguei uma tuberculose. Não é? Os alvéolos dos meus pulmões foram carcomidos pelo bacilo de Koch. E eu cheguei a pesar 49 quilos, escarrando, às vezes, sangue. Né? E numa época em que a tuberculose era como se fosse uma lepra. Porque hoje a tuberculose é uma doença simples, quer dizer, não é uma doença muito simples, mas que se trata tratável. Com uma semana a pessoa está bem. Mas naquela época o único remédio que nós conhecíamos era a streptomicina, não é? E a pessoa tomava e virava um balão, ele inchava. E o tratamento era 3, 4, mais anos. Né? E pela misericórdia de Deus, eu comecei o tratamento. E foi quando aí nesse percalço de sofrimento, de dor, de decepção comigo mesmo, com as pessoas, né? E com o mundo, eu, no meu quarto, né, à meia-noite, ou mais, um pouco mais de meia-noite, eu tinha uma Bíblia na minha biblioteca, que um moço que eu conheci quando eu era adolescente me emprestou, e eu não devolvi a Bíblia, mas com propósito de Deus, não é? Eu não devolvi a Bíblia. Naquela noite, uns 5 anos depois, aquela Bíblia já com 21 anos e meio para 22, eu peguei aquela Bíblia e ali, de madrugada, eu abri e eu encontrei o que estava escrito em Jeremias, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 6. Onde Deus dizia: antes que eu te conheci, eu consagrei, o santifiquei e as nações o dei por profeta. Eu não entendia aquilo. Para mim era ininteligível. Aí, mesmo sem entender, eu fiz um desafio a Deus para ele se manifestar na minha vida com cura e fazer com que eu sentisse aquilo que eu considerava que os ignorantes sentiam, de eu ter uma vida eterna. E quando eu fiz essa oração, não é? E a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E naquele momento, quando eu terminei de fazer essa oração, né, que creio que movida pelo Espírito Santo, porque eu mesmo não sabia entranhar essa área teológica, aí eu comecei a chorar e sorrir de uma alegria inaudível, que eu nunca tive na minha vida. Então, bispo, o seu encontro, ele começa na palavra de Deus. Começa na palavra de Deus. Começa nas escrituras sagradas. E nas escrituras sagradas. Eu acho que se a gente puder falar um pouquinho disso, bispo, porque a gente vê, o senhor era alguém dotado de conhecimento, inteligentíssimo, o senhor mesmo já tinha certos pensamentos e entendimentos filosóficos que apontavam para um lugar de afastamento da palavra de Deus, a tal ponto que a palavra de Deus pudesse parecer uma loucura. É loucura. E de repente o senhor está se vendo numa situação precisando de uma intervenção, não sabe da onde, e essa intervenção vem pela palavra de Deus. E hoje em dia a gente vê, principalmente na nossa nova geração, tanto ataque
a palavra de Deus. Tanta tentativa de desconstruir a palavra de Deus, narrativa de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que isso, de que aquilo. Então, se a gente pudesse focar um pouco nisso, o Senhor teve um encontro com a palavra de Deus e a partir dela, o Senhor Jesus começou a operar na sua vida. Foi um encontro com a palavra. Uhum. Para mim, hoje, Bispo Mateus, a palavra de Deus ela é inenarrável, insubstituível. É isso. Infalível. Infalível. Infalibilidade, só a palavra de Deus. Não tem ninguém infalível no mundo, só a palavra de Deus. Uau. É impressionante. A palavra de Deus, ela não é letra que mata para mim, ela é espírito que dá vida. Uau. Espírito que dá vida. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, ele diz o seguinte, ele diz assim, a carne para nada vale, o espírito é o que dá a vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. No meu ministério, eu já vi pessoas se converterem só com a palavra de Deus, como foi o meu caso. Não é? Antes que eu fosse a um templo denominacional, antes que eu fosse ouvir alguém, eu me debrucei sobre a palavra e a palavra que é vida tocou o meu espírito que tornou-se vida. E é importante enfatizar que quando a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando das escrituras. As escrituras sagradas. A gente está falando da Bíblia. Porque hoje em dia, muitas pessoas também querem dizer assim, mas a palavra de Deus pode ser muita coisa, não necessariamente as escrituras sagradas. Você vê que nitidamente existe um ataque às escrituras. Mas a gente está falando, o Senhor teve um encontro a partir das escrituras sagradas. Foi. A partir das escrituras sagradas. Então, ali, quando eu senti aquele impacto sobrenatural, comecei a sorrir e a chorar, não é? De alegria. Uma coisa que, humanamente falando, é indescritível. E aí eu criei, naquele momento, não é que eu estava com poucos meses de tratamento, eu criei naquele momento que o Deus sobrenatural, pela palavra, operou na minha vida. Uau. Duas curas. A cura do espírito, que se tornou novo, e a cura do meu físico. Né? Porque eu fui ao médico, um médico que me acompanhou naquela época, eu pneumatologista, e eu disse para ele, doutor, eu senti algo diferente na minha vida. E ele disse, Paulo, isso são as emoções, porque você não esperava que essa doença se projetasse, então são as emoções. Mas você tem que fazer o tratamento, são 3 anos de aquela streptomicina. Eu disse, mas eu quero que o senhor faça uma radiografia. Novo exame. Aí ele fez. E quando ele fez, ele percebeu que aquelas feridas, não é? Estavam cicatrizadas. Eu, por falta de experiência, tomava os medicamentos, mas eu já estava curado. Já estava curado. Ou seja, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O Senhor teve uma cura física. Uma cura física. Sobrenatural. Sobrenatural. É como diz o Salmo 107. Diz assim, e eles clamaram a Deus na angústia, e o Senhor enviou-lhes a palavra, e curou-os daquilo que era mortal. Então, isso está falando sobre aqueles os judeus que saíram do Egito, não é? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Sim. Quando Deus operou um milagre instantâneo para mais de 3 milhões de pessoas, porque saiu 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças. E aí a Bíblia diz que não havia entre eles um só inválido e as riquezas dos egípcios passaram para ele. Então foi uma cura ali pela palavra. Deus enviou-lhes a palavra e os curou e os livrou do que era mortal. Então aquilo ali aconteceu comigo. Assim como Deus fez coletivamente, ele fez individualmente. Uau. Então eu criei que eu estava curado. Não era apenas um sentimento, era uma fé. O senhor tomou a decisão de crer. Tomei a decisão, porque isso é posse. indubitável.
Tomei posse. É preciso tomar posse. Hoje as pessoas, os nossos colegas teólogos hoje, coitado, eu fico às vezes penalizado, né? Porque diz, esse chavão, tome posse, confesse, declare. Quer dizer, eu sou desse tipo, eu creio, eu declaro, eu confesso, eu tomo posse. E eu tenho sido sumamente abençoado. E eu tenho um discernimento do Espírito, porque o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. É isso. Então não é um outro Espírito, não. É o Espírito Santo que me diz, é isso mesmo, declare, tome posse, esforça-te, tem bom ânimo. E aí as coisas acontecem comigo. É isso. Acontece comigo. E o Senhor Jesus foi bem claro. O Senhor Jesus disse assim, esses sinais acompanharão. Marcos capítulo 16. Esses milagres, não é? Estas maravilhas seguirão aqueles que creem. É isso. Não creio, não adianta. É isso. Deus é para ser crido e recebido, não é para ser pesquisado, analisado, estudado, não. É crido e recebido. Muito bom, bispo. Então, esses milagres vão acompanhar quem crê. Quem não crê, não acompanha. O cara pode ter curso de bacharel em teologia, pode ter mestrado, pode ter... Se ele não crê, não vai acompanhar. Agora, se ele se focar na palavra, aí sim, os sinais vão acompanhar e acompanha sobejamente para a glória de Deus. Porque minha vida é assim. A minha vida é uma vida de milagres. Onde eu chego, são milagres. Não é? Meus filhos acham até engraçado, porque Deus já me deu a oportunidade de ir a mais de 30 países do mundo, e quando eu chego em qualquer país do mundo, uma vez, duas ou três, não é? Que o comandante anuncia, olha, daqui nós vamos aterrissar. Aí eu levanto minhas mãos assim, e às vezes, para as pessoas não pensarem que eu estou, aí eu faço assim, e eu digo, Deus, estou tomando posse das riquezas dessa nação aqui agora. Uau! Elas são minhas. Aí qualquer país que eu chegue, olha, as coisas fazem assim, em direção a mim. Mas porque eu creio, esses sinais seguirão aqueles que creem. Esses milagres seguirão aqueles que creem. Muito bom. Ô bispo, quando o senhor tem esse encontro na palavra e de fato toma a decisão, Jesus Cristo, estou morrendo para mim mesmo e estou nascendo para o Senhor agora, toma posse disso. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha... Na experiência, oficiosamente, eu tinha 21 anos. A experiência oficiosa. Eu tinha 21 anos. Porque foi uma experiência pessoal. Não é? Mas uma experiência alicerçada num conhecimento parco, pequeno, miúdo, não é? Mas aí eu comecei a crescer, porque o problema não é se converter, o problema é deixar Deus crescer em nós. É isso, é o desenvolvimento da maturidade espiritual. Então, aí inicialmente eu fui ensinado que eu precisava crescer, conhecer Deus para crescer. Depois eu descobri que não sou eu que cresço, é Deus que cresce no meu espírito novo, na minha nova natureza, no novo homem, não é? Nós nunca crescemos, é Ele que cresce em nós. Se nós damos espaço, ele vai crescendo e vai chegar a uma medida que ele vai expandir de tal forma que nós podemos atingir a estatura de varão perfeito. Muito bom. Não é que nós vamos chegar à perfeição aqui que não tem para onde ter, para onde correr, porque já tem uma sentença de morte para esse soma aqui. Então, mas você é só ler a história eclesiástica e ver a experiência daqueles homens, né? Russell Taylor, Brian e outros, não é? É isso. Que é uma coisa maravilhosa. Bispo, nesse tempo, com 21 anos e na sua experiência oficiosa, de fato, o selo, o senhor não estava em Recife. Estava fora. Não. Eu estava, nessa época, em Vitória da Conquista. Como que foi esse processo do senhor entender? Agora eu estou entrando para o ministério, esse processo ministerial e a sua chegada em Recife. Não foi assim, subitamente. Porque o crescimento de Deus, ele é infinito, não é? Ele é infinito. A gente vai morrer, receber o corpo glorificado, e nós nunca vamos chegar à infinitude de Deus. Nós vamos estar sempre crescendo. Essa é a beleza. Porque se a gente crescesse e ficar só na estatura de Deus, a gente deixaria de
não ficaria mais com curiosidade, né? Mas nós vamos crescer sempre. Mas a sua pergunta foi sobre o chamado. O chamado de Deus na vida do senhor. Pronto. Então, meu desejo, eu estava terminando o curso de contabilidade, né? Faltava, acho que um semestre ou um ano, e o meu desejo era fazer direito, não é? Porque antes eu dizia o seguinte, ninguém, tem até a expressão que eu não gosto nem de usar, ninguém ganha de mim depois que eu terminar o curso de direito. Porque Deus me dotou de uma versatilidade muito grande para poder falar, defender e tal. Aí Deus disse, eu ganho de você. Você não vai fazer direito agora, você só vai fazer direito depois que eu falasse, ó, agora chegou a hora, você concluiu o ministério, porque eu passei para meus filhos e hoje eu sou um ministro de Deus, tenho 51 anos de ministério, mas eu não quero administrar mais igreja. É assim, eu prego numa igreja, prego noutra. O Paulinho hoje dirige umas 16 igrejas, então eu vou ali, acolá, não é? Mas senhor não ganha mobilidade hoje. Mobilidade hoje. É um ministério assim mais... itinerante. Itinerante. É isso. Mas eu amava o meu trabalho. Mesmo como ímpio, eu amava o meu trabalho. Você era movido por aquilo. Movido. Tinha vários... aumentos, trabalhava, se fosse para trabalhar de madrugada eu trabalhava, eu não brincava, e Deus via isso em mim também. E aí aquele trabalho que eu amava começou a se tornar entedioso, me trazer tédio. Entendeu? O que é que está acontecendo? Eu amo meu trabalho, isso aqui vai ser um futuro brilhante, extraordinário, e agora eu ia para o trabalho agora com óculos escuros, porque chegava a certos momentos que eu começava a chorar. Isso depois do seu encontro com Deus? Depois do meu encontro com Deus. Começava a chorar. Não é? E aí foi quando eu não aguentei mais. O senhor ia de óculos escuros para o trabalho, porque chorava? Que chorava. Sem propósito. Sem propósito. Aquilo não era mais o meu propósito. Não era mais o meu objetivo. Muito forte. Não era mais o meu foco. Agora o foco não era o metafísico, era o transcendental. As coisas do Senhor. Eu estava saindo da terra para transcendendo todas as coisas miúdas e para... Agora, foi o seguinte, quando eu me converti, eu achava que uma pessoa como eu, um jovem como eu, poderia conservar o sentimento religioso sem se prender à estreiteza dos dogmas da igreja, né? Porque a gente não tinha Google, não tinha Zap, isso nem existia. Era televisão branca e preta e olha lá, viu? Daquelas que ficava chuviscando. É verdade. Geladeira daquela que é aquecida por querosene, né? Era um tempo antigo mesmo. Eu vou fazer 70, eu nasci em 1946, 24 de agosto de 1946. Pós-Segunda Guerra. E aí eu achava que um moço como eu poderia conservar o sentimento religioso sem se prender à estreiteza dos dogmas, porque as igrejas naquela época existentes eram só igrejas históricas, tradicionais. Não tinha igreja renovada, não, era igreja histórica. Uma ou outra que, não é? Aí foi quando eu procurei uma igreja. E eu fui para a primeira igreja batista, bíblica, fundamentalista de Vitória da Conquista. Olha só, e eu quero agradecer a Deus pela igreja, né, pelos pastores que já passaram por lá, porque mesmo hoje, mesmo naquele tempo, eles não tendo o alcance que eu tenho hoje, não é? Porque vocês já nasceram nessa bênção. Mas que eu tenho hoje, mesmo não tendo alcançado, mas eles eram homens de Deus. E eles viviam realmente o evangelho, e a igreja era focada em evangelizar os índios. Olha só.
índios. Inclusive, eu até achava que meu trabalho era com índios. Eu falei, não, eu vou trabalhar com índios. Mas não era. Deus botou, falou, você vai trabalhar com índio do asfalto, né? Índios do asfalto. E aí eu fiquei um tempo lá, não é? Mas depois eu conheci uma igreja, que foi a minha futura igreja, onde eu pastorei 6 anos, a Igreja Batista Betel, que foi alijada da Convenção Batista Brasileira, por conhecer o movimento de renovação espiritual, que iniciou com o pastor José Rego Nascimento. E aí, quando eu tive esse encontro, inclusive eu fui até com medo, porque os pastores antigos diziam, olha, não vá não, porque lá o povo planta bananeira e anda de cabeça para baixo. Eu fiquei, inclusive, quando eu fui, um olho aberto e outro fechado para ver. E quando eu vi, foi totalmente diferente. Era o poder do Espírito Santo se manifestando, o mover do Espírito, aquela mocidade. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha isso aqui não. Sendo batizado, não é? Entrando no âmbito dos dons espirituais. E eu disse, é aqui que eu vou, que Deus me quer. Abriu minha mente, e é claro que os pastores antigos, homens de Deus, não gostaram. Não é? Mas Deus tinha algo maior. Sim. E a beleza é essa, que Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a obra. Deus tem compromisso com a palavra. É isso. Está compreendendo? Então, um homem pode ser um homem de Deus, aquele cara que é uma bênção, mas se ele tentar impedir a obra do Senhor, Deus vai abençoar ele para ele continuar ali fazendo o trabalhinho que ele faz, mas vai levar aquela pessoa que tem um foco maior para outro prisma, e Deus me levou para outro prisma. E aí minha mente espiritual, não é a mente volitiva, a mente espiritual se abriu. Eu disse, não, Deus tem coisa maior. Batismo no Espírito Santo, cura divina, dons espirituais, expulsação de espíritos imundos, né? E aí Deus me levantou. Aí o pastor, que era o pastor Arthur Freire, não é? Ele me orientou, e ele disse para mim claramente, você tem um chamado, e Deus quer que você deixe tudo para você ir para o seminário. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Arthur Freire, que foi pastor lá em Vitória da Conquista há muitos anos, porque ele foi o veículo de Deus usado para abrir o leque. Destravar mesmo o destino profético. Destravar completamente. E aí foi quando, com perseguição, com lutas, sem a família entender, não é? A família entender, eu pedi demissão do trabalho, e matei os bois, queimei os carros e fui para Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de bacharel em teologia por 4 anos. 4 anos. Então eu fui chamado com convicção, não foi conveniência, foi convicção de Deus, porque hoje, lamentavelmente, nós temos muitos convenientes, não é? Mas os convictos. Mas os poucos convictos. Eu não ia nem dizer poucos convictos, mas poucos convictos que são realmente escolhidos a dedo e que estão hoje na obra do Senhor. Uau, muito bom. E nesse processo, bispo, então você entra após... Quem que eram os seus contemporâneos no seminário teológico lá em Belo Horizonte? No seminário teológico tem muita gente. Tem o Sinomar, o apóstolo Sinomar. Jesus já levou. Foi promovido. O Josibel de Moura Rocha, que é lá de Barreiro. Márcio. Pastor Márcio Valadão. Márcio Valadão. Só que eu estava entrando e Márcio estava saindo, viu? Márcio tem mais tempo de ministério. Eu estou com 51, ele deve ter uns 54, 55 anos. Né? E agora, alguns já tinham saído, não é? Que era o Darcy Reis, Rosivaldo Araújo, Jonas Neves, da igreja. Então, são muitos da minha época, não é? Muitos já estão na glória, né? Já estão na glória. Eu ainda estou aqui batalhando, viu? Muito bom. Batalhando. Bispo, e como que foi o seu processo ministerial de chegada em Recife?
Porque daí a gente tá falando de uma linha do tempo onde o senhor estava na Bahia. É. Da Bahia, o senhor foi pro seminário teológico lá em Minas Gerais. E aí, finalizando o seminário teológico, como que foi esse processo de entendimento? Deus está me movendo para a cidade do Recife. Veja só, quando eu terminei o meu curso, eu tive 5 ou 6 convites. E convites, inclusive, para Nova York. Agora eu me lembro, eu ia substituir lá, ajudar o pastor Armando Penha, que já está na glória, não é? Já está no céu. Mas aí Deus usou de uma forma maravilhosa o pastor José Rego, do Nascimento, e mostrou que o meu lugar era Vitória da Conquista. E aí eu fui pastorear, que era uma das igrejas grandes lá de Vitória da Conquista, uma igreja muito, muito saudável, né? E eu fui para Vitória da Conquista e fiquei 6 anos lá. Uma cidade da Bahia, e durante 6 anos eu fui o presidente do Colégio Batista, Conquistense. Nós tínhamos vários órgãos que funcionavam e eu estava à frente, novo, mas e também inexperiente, mas foi bênção de Deus. Eu fiquei 6 anos lá e batizei 600 vidas, para a glória de Deus. Uau, glória Foi a Deus. 100 almas por ano. No interior era mais difícil. Aí, quando eu estava em minha casa, não é? Chegou do Uruguai, né? um jovem, e quando nós estávamos orando, ele foi usado por Deus, foi usado em interpretação por Deus, uma palavra profética. E 1 ano antes, ele disse: eis que eu vou te levar para um grande lugar, te vou fazer ali líder, vou abençoar a tua vida, colocar o ouro e a prata, expandir o meu nome ali em Recife. Né? Aí eu, inicialmente, julguei a profecia, porque eu estava bem lá em Vitória da Conquista. Eu estava preparando o ministério para talvez uns 30, 40 anos, até que Jesus voltasse. E aí o Senhor vem com aquela palavra. Mas acontece que com 1 ano chegou um convite, não é? Chegou o convite da igreja Batista do Jardim São Paulo, né? Cujo pastor era o pastor Eclésio Menezes, um homem de Deus, que Deus usou de uma forma muito poderosa, né? Ele foi o pioneiro que fundou a congregação, ficou uns anos com a congregação, depois, através do pastor Viana, foi oficializada, organizada a igreja. E aí eu cheguei aqui, eu fui convidado por unanimidade, não é? Agora, uma igreja que não tinha os recursos que a igreja da Bahia tinha. Era tudo muito mais difícil. Inclusive, o bairro, não é? O bairro de Jardim São Paulo hoje é um bairro importantíssimo, poderosíssimo. Mas antes era um bairro mais provincial, bairro como se fosse uma roça, né? E aí Deus veio o convite. Os pais da minha esposa eram daqui, não é? Aurinete. E eu aceitei o convite, aceitei o desafio. Então eu tinha uma vida farta lá e vim para uma vida mais difícil aqui em Recife, por causa da promessa de Deus. Então também eu não vim por conveniência, mas por convicção. Eu vim por convicção. Quando o senhor chega em Recife nesse tempo, o que estava acontecendo? Qual que era o cenário da igreja? Porque a gente está falando de que ano aqui quando o senhor chega? 1980. 1980. Qual que era o cenário, o retrato da igreja evangélica de Recife em 1980? Porque são 45 anos, não é? Então, em 1980, as igrejas eram pequenas. O evangelho era muito pequeno ainda. Era muito pequeno, não era igrejas grandes, né? Exceto aquelas igrejas históricas pentecostais, não é? Assembleia, etc. Mas as outras igrejas, mesmo mundial nem existia, universal também, eram igrejas pequenas. As igrejas eram mais históricas. Batista, presbiteriana, etc., histórica, né? Igrejas pequenas. E quando Deus me trouxe para aqui, Deus trouxe para revolucionar, não é?
andar de acordo com o mover do Espírito Santo. Quebrar paradigmas. Não é? Quebrar paradigmas, assim como vocês vieram, não é? Glória a Deus. Assim que, amém, glória a Deus. Eu, Paulinho, Mateus, Arthur e companhia, né? Vieram para quebrar paradigmas. Eu também vim para quebrar paradigmas. Por exemplo, hoje, por exemplo, vocês, o tempo é todo preto. Né? Inclusive, como que é para o senhor isso? Que o senhor chega num tempo, que nem a gente está falando de igreja, aonde a igreja, meu Deus do céu, era toda branca e toda iluminada. E muito pequeno ainda o evangelho, e de repente agora a gente está numa geração onde muito LED, tela preta, parede preta, LED, iluminação, fumaça, até a banda é diferente. Então, antigamente não se podia ter uma bateria, uma guitarra. Como que o senhor enxerga essa... Hoje é o seguinte, para mim, que estou na égide, no governo do Espírito Santo, é bênção de Deus. O senhor vê como bênção? Vejo como bênção. Tem colegas que chegam assim, pai, a igreja é toda preta. Eu pergunto a você o seguinte, colega, eu disse, preto é o quê? É o que é preto? Ele não responde, ele diz, preto é uma cor. O que importa não é a cor da igreja, é o estado. Muito bom. Trevas é um estado, luz é outro estado. Então a igreja pode ser marrom, azul, preta, vermelha. O problema é o estado dela. Qual é o estado? É de poder, é de luz, é de avanço, é de mover a sociedade, é de ganhar alma. É o que está fazendo hoje. Tá meus filhos aí, né? A Igreja Batista de São Paulo, uma das maiores igrejas aqui, é toda branca, iluminada, tudo aí. Meu pai, meu filho... É o mover do Espírito. Sentiu de Deus? Aí... Então, para o senhor é uma transição fácil. O senhor leva com leveza. É porque eu não meço a obra pelo estigma humano. Mas então o senhor não julga pela estética, bispo? Não, de jeito nenhum. Por exemplo, eu passei a igreja para Paulinho, um colega, mas rapaz, você é forte, graças a Deus, eu tenho qualidade de vida. Eu sempre brinco com os colegas e digo assim, olha, eu tenho a saúde de Jeová Rafá, tenho a longevidade de El Shaddai, porque quando Deus apareceu a Abraão, aí Deus disse para ele assim, Abraão já tinha 91 anos. Aí Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Não é? Anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão creu, e viveu mais 75 anos, morreu aos 175 anos. Então eu digo, eu tenho a saúde de Jeová Rafá, eu tenho a longevidade de El Shaddai, é o Deus da longevidade. Eu sou longevo por causa de El Shaddai. Tenho a riqueza de Jeová Jireh. Então, a riqueza e a paz de Jeová Shalom e a salvação de Yeshua Hamashia, que é Jesus. Pronto, eu estou completo. Então, eu não tenho... aí eu explico aos colegas. Muitos não aceitam. Uns caem na realidade e, graças a Deus, aceitam. Então, eu passei para Bispo Paulo Filho na hora certa. Porque eu não tinha, e nem tenho, não é, condições de acompanhar essa mocidade de hoje. Hoje nós vivemos num mundo atomizado. É tudo assim, é acelerado. É como o salmista diz, aquilo que era já foi, o que foi será, é rápido, entendeu? E quem tem condições é ele, é Paulinho, Ana Flávia, que estão aí no trabalho e que sabe, é impressionante. Eu tenho, por exemplo, eles me dão aquele iPhone, né? É o iPhone. iPhone. É o 16, Paulinho, é aqui, ó, pro senhor. Eu só sei telefonar. Eu só sei telefonar. Não é que eu não saiba, mas é porque eu não quero mais queimar a cabeça com essas coisas. Agora ficou pra mocidade. Então eu sempre digo, quando colega chega e tá, olha, você tem... Rapaz, quem esquenta a cabeça é palito de fósforo, rapaz. Eu agora não vou mais... Não, deixa meus filhos agora. Passei para ele, depois que ele passou, já tem 10 anos à frente, triplicou. Triplicou. Está aqui o pastor Ricardo, que é testemunha, né? Triplicou em todas as áreas. Muito bom. Na área espiritual,
na área social, não é? Na área tecnológica, na área física e na área material, não é? Material. Por exemplo, o templo nosso hoje não cabe mais. A gente coloca eu fiz um espaço lá para 1.650 pessoas no primeiro piso e mais 800 lá no telão. Não cabe mais. Domingo a gente tem praticamente 4 cultos, não é isso, pastor Ricardo? 4 cultos. De 8 e pouca, 10 horas, 4 da tarde e 7 da tarde. Não é? E às vezes ele viaja, pai, o senhor vai pegar nos 4 cultos? Eu, não, nos 4 não. Eu pego em 3 e Netinho pega no outro. Ô bispo, eu queria depois voltar com o senhor nesse assunto da nova geração, mas antes disso, o senhor teve um ministério de libertação muito forte. Muito forte. Aqui em Recife. Como que o senhor traz essa questão? Porque uma coisa que eu vejo hoje, até na nova geração, é até um pouco de aversão ao ministério de libertação. Só que a gente sabe o quão necessário é não só o entendimento, mas também a atividade no Ministério de Libertação, partindo de uma nova geração. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco e também trouxesse aí os teus testemunhos, tanto da parte da área de libertação, como curas também. O que foi que o senhor viu nesse tempo, quando o senhor chega em Recife, da manifestação do poder de Deus que acontecia aqui? É diferente, não é? Porque eu estava experimentando um avivamento carismático, não é? Um avivamento carismático, um avivamento que Deus agia nas 4 áreas. Salvação, a libertação, não é? A libertação, cura, etc. E primeiro, a salvação, batismo no Espírito Santo, libertação, cura, 5 áreas. E a bênção da prosperidade. Eu sempre criei. Porque eu, quando era ímpio, era próspero. Então, eu concluí o seguinte: como é que eu, ímpio, próspero, agora, sendo um homem de Deus, você miserável, não é? Desgraçado? Não, Deus é o Deus da riqueza. Eu sou dono do ouro e dono da prata. É claro que existem certos pregadores de prosperidade que eles querem mandar em Deus. Eles querem obrigar Deus. É isso. Deus a dar. Não. Prosperidade não vem de um dia para a noite. Vem com anos. Construção. É uma construção. Vem com anos. Por exemplo, eu sou um homem próspero em tudo na minha vida. Mas bem, ali as pessoas dizem, não, o bispo Paulo Hortêncio é um homem próspero. Mas eles não sabem que eu estou com 79 anos, não é de um dia para a noite, e que eu comecei o ministério aqui morando numa casa onde os ratos passavam em cima, entendeu? Durante 22 anos eu morei em Jardim São Paulo, numa casa precária, não é? Hoje eu moro num apartamento bom aqui em Boa Viagem, mas são anos e anos e anos. Mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma experiência de libertação. Porque eu sou sanguíneo e colérico. E a beleza de Deus é que ele age no ministério, no avivamento, no mover do Espírito Santo, de acordo com o temperamento do indivíduo. Entendeu? Então, se o cara é melancólico, ele vai agir de acordo com fleumático, mas o sanguíneo, ele sabe que é pé na frente e vamos que vamos. E vamos que vamos, é isso, entendeu? Aí. E então, quando eu cheguei no seminário, eu tive uma experiência extraordinária. Nós tínhamos mais de 100 alunos. Era um seminário de renovação, porque os seminários tradicionais não nos aceitavam. Nós fomos praticamente expulsos dos seminários tradicionais. É mesmo? Expulsos, né? Literalmente expulsos. Aí fomos para o seminário que fundou de renovação e já estava com 100 e tantas pessoas, inclusive gente de outras nações. E eu me lembro então que eu cheguei de uma noite de oração na congregação que eu dirigia e fui dormir. Deitei, cansado.
Aí quando foi de madrugada, eu acordei com uma voz sinistra. Você vê que as coisas que me acompanharam, como é que começou a vida de libertação das pessoas. Deus me usando para libertar as pessoas. Ouvi uma voz sinistra. E aquela voz dizia assim: ô pastor, ele quer me matar. Eu dormindo. Uau. Aquela voz. Aí eu novamente: ô pastor, eu acordei. Eu digo: que isso? Que voz é essa? Eu no seminário. Aí o colega também ouviu. Meu colega de quarto, Valdir. Eu disse: Valdir, você está ouvindo? Estou ouvindo, Paulo. Valdir, vamos com chuva. Estava chovendo em Belo Horizonte. Eu falei: vamos lá dar uma olhada. Essa voz veio de lá de fora. Aí eu coloquei um lençol, ele colocou outro, e a gente foi lá de fora, para procurar a voz. E não encontramos. Aí Deus disse: vai lá no banheiro. Uau. Aí eu cheguei no banheiro, a porta trancada, não é? A porta trancada. E eu disse: a voz veio daqui, Valdir. Aí eu bati na porta. Aí o cara que estava lá dentro era um seminarista externo. Trancou-se no banheiro. Aí eu disse: quem está aqui? Aí ele disse: fulano de tal. Ele sabe a porta? Ele disse: não, eu estou descansando aqui, Paulo. Ele me conhecia, né? Eu estou descansando aqui, fique tranquilo. Ah, tá bom, porque a gente ouviu uma voz aí. Você ouviu? Não ouviu não, tá bom. Aí fui. Quando eu estou deitado, aí a voz novamente: ô pastor, ele quer me matar. Aí eu saltei e chamei Valdir, fui eu e ele. Aí Deus disse: olha pelo buraco da fechadura. Uau. Aí eu olhei pelo buraco da fechadura. Quando eu olhei pelo buraco da fechadura, não é? Um olho dele subiu, o outro desceu, a boca espumante. Uau. Ele olhou assim, e eu acompanhando do buraco da fechadura. Eu acompanhando. Ele olhou assim de lá e disse: você descobre tudo. Uau. Aí eu disse: em nome de Jesus, fique manietado aí. E quando eu ordenar, você vai sair dele. Eu disse: em nome de Jesus, sai agora dele. Eu não estou citando o nome da pessoa. Sim. Aí o Espírito jogou ele de um lado, jogou do outro, e pá, ele caiu. Isso dentro do seminário? Dentro do seminário. Uau. Porque você sabe onde começou o pecado? Começou onde? No céu, né? Exatamente. Lúcifer começou no céu. Só que não é o pecado de Lúcifer não foi externo, foi interno. E dizia de si para si: serei maior do que Deus. Quer dizer, um pecado que estava dentro dele. Ele tinha essa autonomia. Uau. Nós não, nós pecamos por causa da coação externa. Mas não é interno, é externa. Por isso é que Jesus nos salva. E aí, então, em nome de Jesus, agora, abre a porta, fulano. Falei com ele. Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o Espírito manifestou-se outra vez e nós manietamos aquele Espírito em nome de Jesus. Começou aí meu ministério de libertação. Uau! E aí veio o diretor do seminário, quando eu entrei no toalete que ele estava, no banheiro, aí tinha uma gilete novinha, aí iria suicidar-se. Por isso é que ele gritava. Quando a gente saía, ele ficava possesso e: ô pastor, ele quer me matar. E Deus me usou. Aí no outro dia foi uma celeuma, né? Aí o meu apelido ficou lá: o seminarista que expulsou o demônio por um buraco da fechadura. Eita. Aí começou. Aí eu trouxe esse ministério para aqui, para Recife. Levei para Conquista, porque lá a gente tinha a Tarde das Maravilhas, e depois trouxe aqui para Recife. O senhor disse que aqui começou um movimento, um culto chamado A Noite da Unção. A Noite da Unção. O que o senhor via acontecer nesse culto? Não, milagre extraordinário. Pessoas com câncer sendo curadas,
pessoas opressas sendo libertas. Porque, às vezes, por exemplo, era tanta gente que eu botava 100 pessoas no púlpito. Aquele púlpito lá, eu botava 100 cadeiras. Enchia embaixo no telão. A nossa igreja foi a primeira que teve telão aqui em Recife e a primeira que colocou ar-condicionado. Olha só. Foi, para a glória de Deus. Então, a gente colocava 800 pessoas no telão e colocava 1.000 e tantas pessoas, sentava a gente nos degraus ali. Né? E aí Deus operava, batizando no Espírito Santo, dando dons espirituais, curas de várias doenças, não é? Prosperidade, porque eu creio na prosperidade, aquela prosperidade que vem dada por Deus. Não é? O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele homem fiel que crê na prosperidade e alcança em nome de Jesus. E aí Deus começou a mudar o bairro. Foi por isso que nós conseguimos construir aquele templo hoje, que você vê, que construído em 1985, há 40 anos passados, era um grande templo, para a glória de Deus. Não é? E aí Deus começou. Aí as pessoas perguntam, por exemplo, mas pastor, eu me lembro que na noite da unção, as pessoas ficavam possessas de espíritos imundos e tal, e hoje não acontece isso, mas é claro. Porque naquela época as pessoas davam mais lugar a Satanás. Naquela época convertiam-se 100.000 pessoas por ano ao Evangelho. Hoje a estatística diz que se converte mais de 1 milhão de pessoas por ano. Então o ocultismo foi quebrado. Não é? Aquele espírito que agia nessas pessoas perdeu o lugar. Jesus disse assim... é chegado a hora e o príncipe deste mundo já foi expulso. Então, cada pessoa que nós expulsamos, o príncipe deste mundo, está liberto, é luz, não é mais treva. Então é por isso, porque ainda tem muito ocultismo, experiências extrasensoriais que eles acham que é alucinações humanas, mas não, são obras malignas, não tem para onde correr. Nós só temos 2 forças no mundo, a força divina e a força maligna. Não tem terceiro piso, não tem neutro, não. É verdade. E aí Deus começou a me usar. Na noite da unção era uma coisa tremenda. Aí conversões eram 20 pessoas, 30 pessoas. Eu batizava 200 pessoas, 4, 5, 6 batismos por ano. Era coisa extraordinária. A igreja multiplicou-se. Muito bom. Bispo, a gente está caminhando para o final já, mas eu ouvi falar que o senhor carrega uma frase consigo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, que é: não tem café se não tiver palavra. Sem Bíblia não há café. Sem Bíblia não há café. Não há café. Pronto, isso aí foi... A gente vê várias pessoas escrevendo isso aí, mas eu comecei com isso há uns eu tenho 57 anos de convertido, há uns 55 anos. Porque o meu mentor, a importância de ter um mentor, o meu mentor, pastor Antônio Abuchain, de saudosa memória, né? Porque às vezes nós pensamos que nascemos de novo de imediato, e aquilo é apenas uma experiência religiosa. E o meu mentor, ele primava pelo novo nascimento. Ele mesmo, no livro que ele escreveu, ele disse que ele foi 12 anos, cara culto, experimentado, 12 anos ministro sem nascer de novo. Então eu tive aquela experiência com Cristo, mas porque a salvação eterna, ela não é só para ser crida. Ela tem que ser crida e entendida. Então, eu tenho uma salvação eterna, crida e agora entendida. Então, salvação para mim é eterna, não é peremptória. Não é perder salvação. Isso não existe, de perda de salvação. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Mas aí, quando você crê, entende. Então, eu tive a experiência de receber Jesus, depois eu fui entender o que é novo nascimento. Todos nós precisamos de 2 nascimentos na nossa vida.
O primeiro nascimento é o nascimento do pai e da mãe. E o segundo é do Espírito. Jesus mesmo disse para Nicodemos, que era um pastor: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, é uma experiência que tem que ser crida e entendida, compreendida. Não é? Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando eu creio que a morte do Senhor Jesus, literalmente, foi a morte do meu homem velho. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Jesus crucificado. Olha aí, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Jesus crucificado. Para que o corpo do pecado, os sarcos, seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. No versículo 7, o Espírito Santo diz: pois aquele que morreu é que está justificado do pecado. E aí muitos pastores confundem, pensando que essa morte é nas águas. Não, a água não salva ninguém. Você pode tomar 1001 batismos, não vai ser salvo. É a morte de Cristo. É só a gente raciocinar. Por exemplo, Jesus precisava morrer por ele? Não. Inclusive, a morte não poderia pegar Jesus. Jesus disse assim: eu dou a minha vida para tornar a reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Então, Jesus não morreu por ele morreu por mim. Jesus não tinha pecado, era eu que tinha pecado. Jesus não tinha homem velho, ele já era o homem novo de Deus. Eu é que tinha homem velho. Então, a morte de Jesus foi por ele, ou foi por mim, por nós. E a ressurreição de Jesus também foi por mim. Porque Jesus não precisava de ressurreição, ele já era ressurreto. Então, a experiência do novo nascimento é quando eu creio e entendo que aquela morte foi minha morte. Então, a salvação, o novo nascimento, o entendimento do novo nascimento é: Jesus morreu por mim e esse miserável morreu com ele, juntamente com ele. Jesus ressuscitou por mim e eu ressuscitei juntamente com ele. Aí Deus usou o pastor Antônio Abuchaim para poder me ensinar. Ele foi meu mentor. Muito bom. Ele foi meu mentor. E me ensinou isso, e depois ele me ensinou o amor pela palavra. Sem Bíblia não há café. Então, com essa experiência, eu me tornei apaixonado pelo dabar divino, pela palavra de Deus. Muito bom. Me tornei apaixonado. Eu já li a Bíblia toda 26 vezes, estou lendo pela 27ª vez. Mas hoje eu me atenho mais ao Novo Testamento. No Novo Testamento eu já li umas 80 vezes. Então eu tinha uma biblioteca muito boa, aí Paulinho hoje tem ela. E eu tenho uma biblioteca pequena. Por quê? Porque hoje eu me sinto bem, eu me sinto em casa quando eu estou na Bíblia. Muito bom. Aí a Bíblia é o seguinte: o Novo Testamento eu termino, recomeço, termino, recomeço, termino, recomeço. Então hoje muitos pastores colocam café com Cristo, café com isso e tal, mas eles não sabem que Deus me usou exatamente para criar essa sem Bíblia não há sem café da manhã. Então eu tinha esse voto, sem Bíblia não há café, e eu nunca tomo café até hoje. Em 50 anos aproximadamente, sem ler um capítulo da Bíblia. Não é qualquer capítulo, é por sequência. Então, se eu tiver em Mateus, é Mateus, se eu tiver em Deuteronômio, é Deuteronômio. E o outro voto que eu tenho com Deus, que isso é voto, esse já tornou-se um praxis, né, uma prática. Nunca ler menos de 3 capítulos da Bíblia por dia. É isso. E a estatística diz que entre 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia faz você ler ela inteira em um ano. Então, exatamente. Já é aí um bom começo para uma geração que ainda não construiu fome pela palavra, um bom começo. Então, meu bispo, hoje a gente tem uma messe de obreiros que nunca leram nem o Novo Testamento. Triste. Isso é triste. Nem o Novo Testamento. Isso é triste. E
esse mentor meu, pastor Antônio Abuchaim, me incentivou e hoje eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Muito bom. Quanto mais eu leio... Mais me apaixono. E a Bíblia, para o ministério, você vê, hoje vocês estão, como diz assim no adágio popular, faca e queijo na mão. Antigamente, eu não tinha isso. Eu pastoreei aqui 30 anos, que eu estou há 45, 30 anos, e para conseguir as mensagens era joelho ali. Era horas e horas e horas e horas. Hoje nós temos o Google, o Zap, o Instagram, o Face e a inteligência artificial. Tem gente que não entende. Não, a inteligência artificial é do diabo. Não, não é do diabo, não. O diabo não tem poder para criar isso, não. A mente dele é retrógrada. Tudo é de Deus, vem de Deus isso. Agora, é claro, indubitável, que se eu ver essas coisas como entretenimento, aí eu vou ficar obcecado. Mas se eu os ver como uma arma de Deus para eu usar e poder evangelizar, é benção. Por exemplo, agora mesmo nós estamos aqui contando uma história de anais, não é? De 50, 60 anos, que eu não tenho um papel. Tenho história, mas não tenho um papel. Hoje está tudo registrado aqui. Estamos documentando. Está compreendendo? Então, com essa experiência de sem Bíblia não há café, e nunca ler menos de 3 capítulos da Bíblia, Deus já me deu essa bênção de ler mais de 20 vezes a palavra toda, e eu continuo. Agora só que eu me atenho hoje ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento. E o segredo para o ministério, porque não tem para onde correr. O segredo para o ministério é a palavra de Deus. Exatamente. É o dabar divino. Deus é claro. Deus diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é manejar bem a cultura, não é manejar bem a tecnologia, não é manejar bem não, é manejar bem a palavra da verdade. Todas as outras coisas são resquícios, mas o cerne é a palavra. Excelente. A igreja cresce, a igreja progride, a igreja enriquece, Deus cresce na igreja, tá compreendendo? É isso que eu ensino meus filhos, que eu estou sempre falando. Então não tem para onde correr. Você vê que quando Deus fala a Josué, que era um pastor, não é? Ia liderar milhares de pessoas, Deus diz, esforça-te, tem do ano, medita nessa palavra de dia e de noite, não a deixe de lado, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muito bom. Então eu sou um homem abençoadíssimo de Deus, exatamente por eu não vejo outro caminho por fruto da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Você pode ter tudo, não é? Então, inteligência artificial. Pô, não é do diabo, não, rapaz. Você chega ali, ó. A gente, na nossa época, a gente só tinha os livros de Ernesto Nini, Oswald Smith, era 2 ou 3 ou 4 escritores. Hoje a gente tem uma infinidade. Você chega ali, pá, bate na inteligência artificial, já sai tudo pronto. Aí, mas aquilo ali é técnico. Não, veja só. Você bateu ali, saiu, agora você vai agora buscar a inteligência espiritual. Deus está aqui, ó. A inteligência artificial criou. Agora, com a inteligência espiritual, bota o poder, a unção. O negócio pega fogo, rapaz. Bispo, eu queria, para a gente encerrar, se o senhor puder trazer uma palavra de encorajamento para uma nova geração que está nos acompanhando, ouvindo esse documento aqui agora. Se o senhor puder trazer uma palavra de encorajamento para que uma nova geração, em primeiro lugar, e eu quero falar como uma nova geração, quanto que a gente honra o testemunho do Senhor, sua história, seu legado, aquilo que o Senhor construiu debaixo do poder e da autoridade do Senhor. E eu, honrando isso, eu queria pedir se o senhor puder trazer uma palavra de encorajamento para que uma nova geração possa continuar a caminhar com zelo aqui em Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil e nas nações, e ensinando também a geração que vem a como que a gente carrega com honra e zelo esse legado. Então, fica à vontade. Veja só, se eu fosse voltar ao tempo para viver tudo que eu vivi e eu fosse jovem hoje,
Olha que eu passei por muitos sofrimentos. Perseguições, não é? Na igreja. Partidos, porque isso é normal da igreja. A igreja não é perfeita. Quem quiser uma igreja perfeita é só morrer logo e ir para o céu. Não é? A gente às vezes fala glória a Deus, aleluia. Eu pergunto à igreja, quem quer ir para a glória agora? Levante a mão. Ninguém levanta a mão, né? Ninguém levanta a mão. Mas a glória é maravilhosa. Mas enquanto Deus tiver uma obra conosco, Ele vai estar nos usando e nós vamos estar glorificando o seu nome aqui. Mas se fosse começar tudo de novo, com sofrimentos que eu passei, perseguições, abandono, traições no ministério, não é? No ministério. Alexandres, o latoeiro se levantando, Himeneu, não é? Batalhas mesmo, batalhas insones, que às vezes você perde o sono. Eu já passei no ministério, em 51 anos de ministério. Acidente, olha aqui, ó. Acidente, pode mostrar, né? Pode. Acidente grave, isso aqui tudo, ó. Aqui foi decepado, o fêmur partiu aqui, saiu pela carne, pela calça, esse quadril dobrou, o meu rosto ficou cheio de vidas, foi uma das maiores provas quando a igreja estava com mais de 2.000 membros, e eu achando que estava no auge, e aí Deus me deu essa prova que foi o maior seminário, foi o maior aprendizado. Fiquei 39 dias entre a vida e a morte, com embolia pulmonar na UTI. Depois que eu recuperei, eu fiquei ainda de 6 a 8 meses de cadeira de rodas. Pense bem, uma pessoa colérica e sanguínea de cadeira de rodas. E depois eu fiquei 2 anos e pouco de muletas para que o perônio se tibializasse. Então, todo esse sofrimento, se fosse passar por tudo isso, eu novamente gostaria de estar no ministério, não por conveniência, mas por convicção. Uau. Então, a Bíblia diz, jovem pastor, bispo Mateus, os que estão aqui, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não é boa obra, maravilhosa, é excelente. Excelente. Faça esse voto com Deus, sem Bíblia e numa café. Nunca ler menos de 3 capítulos da Bíblia. Não é fácil não, viu? Não pense que é fácil não, que não é fácil não. O inimigo não quer que você leia a palavra. Eu tenho um voto de oração com Deus. Geralmente, eu não oro menos de 15 minutos. Dentre todos os meus períodos, eu tenho períodos vários de oração, mas esses 15 minutos, eles são maravilhosos diante de Deus. E aí eu apresento Deus, toda a família, apresento a igreja, uma coisa assim. Então, são votos que eu tenho com Deus. Sem Bíblia no café, nunca ler menos de 3 capítulos da Bíblia. 15 minutos de oração. Antes, eu tinha também voto de jejum. Hoje, com a minha idade, como também o nosso colega Watmani nos ensina, não preciso estar hoje me sacrificando minha carne, porque o jejum sacrifica a carne. Mas com esses votos, e se você se ater à palavra de Deus, pode dispor de tudo, usar tudo que você conseguir. Inteligência artificial, pesquisa, tudo, cultura, tudo, mas acima de tudo, a palavra de Deus. Como diz Isaías, a lei, Velho Testamento, a profecia, Novo Testamento. Se esses pastores não falarem segundo a palavra, jamais verão a salvação. Tem que ser na palavra de Deus. Se você se ater à palavra de Deus, pode acontecer o que acontecer. Você pode ter o maior sucesso, a maior fama. A palavra de Deus não vai permitir que você se orgulhe, que você se exalte. A palavra de Deus vai colocar você exatamente no patamar de Deus e você vai ter bem-sucedido. Então, a minha palavra é essa. A palavra de Deus para você, jovem, hoje, porque às vezes nós usamos muitas expressões de autoconfiança. Autoconfiança.
Você pode, você quer. E omitimos o nome de Deus, o nome de Jesus e omitimos a palavra. Eu digo o seguinte, não é autoconfiança, é confiança do alto. Se erga a confiança do alto e você vai ver, seu ministério vai explodir. Vai ser mais poderoso do que o maior vulcão poderoso desse mundo. Porque não é a força da natureza, mas é a força sobrenatural de Iavé, o Supremo, o único, o Deus Todo-Poderoso. Minha palavra é essa, não desista. Não volte atrás. Não deixe o ministério. Vale a pena. Ele diz assim para você, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a força da minha justiça. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te seguro e te ajudo. Então, jovem, Bispo Mateus, pastor Ricardo, outros futuros pastores e pastoras aqui, olhe para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nunca olhe para o lado, olhe para frente. Não dependa de nada desse mundo, dependa dele. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e foi até a morte, e morte cruz. Então, insista, resista, continue se movendo, porque Deus não para. Que, com certeza, como eu, a semana que vem estou fazendo 79 anos, vocês estão aqui com 20 e tantos anos, né? Quando chegarem à minha idade, poderão olhar para trás como eu olho agora, e poderão dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês, e que ao invés de vocês crescerem em Deus, permita que Deus cresça em vocês. Amém. Shalom Adonai. Amém. Uau. Obrigado, meu bispo. Com alegria estar aqui com você. Bispo, a alegria e o privilégio é todo nosso. Foi uma honra poder receber o falar senhor. A igreja Zion, não é? Sião. É verdade. Sião, a igreja Sião, onde nós vamos morar. É uma maravilha. Meu filho sempre falou, o Paulo, né? E a gente está tendo a oportunidade de conhecê-lo agora e conhecer aqui junto com esses irmãos aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua Amém. família. Você tem filhos, né? Eu tenho 2. 2 filhos. Eu tenho tive 2. 3. Eu tenho 3 filhos e 7 netos. Uau. E a maravilha é que são 6 mulheres e um homem. Que é o Paulo Neto, que eu fiz o casamento e consagrei ao ministério. Uau. Mas que Deus abençoe você, família. Amém, bispo. A família maior, família Amém, eclesiástica, a igreja. Amém. Amém. Glória E a Deus. nós estamos sempre à disposição. Viu? Eu que digo, nós estamos à disposição. Quero honrar o Senhor mais uma vez. Obrigado. Por tanta paixão pelo Senhor Jesus. Amém. E poder transmitir isso para uma nova geração. Amém, amém. Honrar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor apaixonado tem mesmo por construído. Jesus. É isso. A sua história, o seu testemunho, que de fato refletem o testemunho de Cristo e que tem levantado aí gerações e gerações. Quero honrar a presença do Senhor e agradecer também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Foi muito impactante, poderoso. Tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, eu estou saindo daqui com meu coração cheio, realmente constrangido pelo Espírito e aí cheio de fome para poder construir uma história com o Senhor em Recife, em Pernambuco e no Nordeste. Você que nos acompanha, não se esqueça, se inscreva no canal, você que foi abençoado, encaminhe isso aqui para que outros possam ouvir acerca desse testemunho, aprender e desenvolver esse zelo, esse temor de Deus, essa paixão para poder continuar construindo aquilo que Deus tem para Recife, Pernambuco e o Nordeste. Deus te abençoe. E o mundo completo, o mundo. É isso. E o mundo, as nações. As nações. Deus te abençoe. Amém.